mas teoricamente o Alan é meu convidado hoje, então nós vamos falar um pouquinho de silagem de grão reidratado, né, Alan? E aí, se Isso. você puder se apresentar aí rapidamente para o pessoal, falar do seu trabalho nessa área também. Ah, beleza. Boa noite a todos. Desculpa o problema técnico que deu. Igual eu comentei com vocês anteriormente, antes do Rafael entrar, a gente tinha testado já antes e tinha dado certo. A gente conversou pelo Instagram antes, testamos antes e deu certo. Agora não sei por que que não deu. Meu nome é Alan Andrade Mesquita, eu sou professor do Instituto Federal de Rondônia, do campus Colorado Oeste. Tenho muito orgulho de estar lá. Sou formado em zootecnia pela UFLA, com mestrado pela Unifenas, e depois eu voltei para a UFLA e fiz meu doutorado na UFLA. Antes, enquanto eu estava fazendo minha pós-graduação, eu era o zootecnista do IF Sul de Minas, e depois eu fui para a Universidade Federal de Lavras como zootecnista da Universidade Federal de Lavras. Depois fomos para Rondônia, segunda terra no coração. E hoje a gente vai tentar falar um pouco com vocês aí sobre a parte de silagem de grão reidratado, dar uma continuidade na palestra que o professor Tiago expôs alguns dias atrás. Palestra muito boa. O professor Tiago Bernardes é uma pessoa muito respeitada da área pelo conhecimento, pelas pesquisas que ele faz, inclusive internacionalmente. Então, a gente vai tentar só dar continuidade naquilo que ele já colocou, algumas coisas, e agora voltar um pouco para o grau de leite. Então, sinto-se à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta e estou também à disposição para a gente conversar um pouco sobre essa parte da silagem de grãos de milho reidratado voltados para gado de leite. Legal, Alan. Como você já começou aí a comentar, né, pessoal? A gente fez uma live na terça falando de Snaplade, né? E hoje a ideia é falar um pouquinho de grão reidratado, né? Que vamos pôr aí, né, Alan? É um alimento muito, não vou falar muito parecido, né? Mas tem mais ou menos a mesma entrada nas dietas, né, que teria o grão reidratado, né? Então são alimentos aí que não vou dizer que eles competem, nem que são muito parecidos, não, mas são alimentos muito próximos ali da forma como a gente pode usar nas dietas, né? E nas dietas Isso, de vacas leiteiras também não é diferente. Então, por isso que essa semana, né, a gente deixou meio reservado justamente para falar desses temas juntos aqui, porque daí dá um bom casamento aí, né, das ideias. Alan, beleza. para a gente começar a falar desse termo, às vezes a gente escuta falar também, né, o termo grão reconstituído, né, ou silagem de grão reidratado. E eu tenho certeza que tem muita gente que também, às vezes, fica em dúvida, né, mas por que não fala silagem de grão úmido, né, que é o jeito que a gente mais conhece? Então, acho que no começo você podia explicar para a gente as diferenças entre esses alimentos, o histórico, né? Quando é que a gente começou a usar isso? Por que a gente começou a usar? Pode ser? Beleza. Então a gente começou, esse tipo de alimento foi muito visado lá nos Estados Unidos. Começou tudo lá com os americanos, trabalhando, igual a gente vai discutir um pouco mais para frente, a parte da próprio aproveitamento do grão de milho, em questão da dieta de vacas de leite. Então, para tentar aproveitar melhor possível esse alimento, eles começaram a fazer as pesquisas com o grão umedecido, e aí mais para frente eles começaram com. E aqui no Brasil, veio há pouquíssimos anos atrás, trabalhando principalmente, vamos de cara então já deixar muito bem claro que são sinônimos: silagem de grão reconstituído, silagem de grão reidratado, ou eu já até coloquei, já até vi alguns vídeos na internet colocando silagem de grão úmido, umedecido. É a mesma coisa, mas é diferente de silagem de grão úmido e diferente de silagem de espigas, que é o snapleite. Então, a silagem de grão reconstituída e a silagem de grão reidratado são as mesmas coisas, são sinônimos. O que muda
É somente a nomenclatura que algum pesquisador ou outro colocou para começar a iniciar suas pesquisas e para colocar os seus resultados nos papers. Mas são sinônimos, é a mesma coisa. Então, quando a gente, o que muda é realmente a silagem de grão úmido. E o histórico é mais ou menos desse jeito. Começou lá nos Estados Unidos, com a intenção de tentar modificar um pouco esse aproveitamento do amido, do milho. E aqui no Brasil, a gente teve um pouco de dificuldade com a silagem de grão úmido. Eu vou mostrar alguns, como a gente colocar, o comparativo da silagem de grão úmido com a silagem de grão reidratado. E aí o professor Marcos Neves Pereira, aqui da UFLA, ele trouxe essa tecnologia para cá. Ele começou a fazer esses experimentos aqui no Brasil. Ele foi que deu o pontapé inicial aqui no Brasil. Isso já existia fora, mas ele que trouxe essa tecnologia para cá, para tentar fazer de uma maneira mais dinâmica possível e começar os experimentos para saber como que esse tipo de alimento ia reagir, porque o nosso tipo de grão de amido que está constituído dentro do grão de milho, ele é muito diferente do grão dos norte-americanos. E aí a gente não sabia como é que ia ser essa fermentação desse grão nessa silagem frente a essa silagem reconstituída americana. Então é ele que começou com isso. Aí a gente não tem maquinário hoje para fazer esse tipo de silagem. Aí ele foi trabalhando com algumas empresas para tentar adaptar. E ela é uma silagem que, se colocar assim, que ela consegue atingir tanto a grandes, quanto a pequenos e quanto a médios produtores. A silagem de grão úmido, a gente vai ver que ela tem alguns percalços que pode deixar que o pequeno produtor fique fora desse tipo de tecnologia do grão úmido. E também da silagem de grão de espigas. Então, essa foi mais ou menos o histórico, aí a partir de 2012, que eu acho que eu lembro que o professor Marcos Neves, o pessoal chama ele muito de Marquinhos, aqui na UFA, aqui. E aí ele começou a trabalhar com essa silagem, vendo como é que as vacas no sistema brasileiro de produção ia reagir, ia produzir frente a essa nova silagem de grão reidratado. E aí ele mais ou menos que inseriu essa tecnologia, e aí ele foi partindo para como que ia ensilar isso, como é que as vacas iam reagir a isso. E aí depois que ele fez esse primeiro start, aí que virou uma febre. Que o negócio começou a dar certo, ele viu que deu muito certo, não foi difícil, teve um sucesso muito grande em trazer essa tecnologia, aqui nos experimentos que ele conduziu com os alunos de mestrado e doutorado dele, e aí a gente foi espalhando, a partir daqui, vários dias de campo, levando essa tecnologia para o produtor, inicialmente para o produtor de leite. O pessoal do gado de corte estava muito ligado ainda com a silagem de grão úmido, às vezes pelo potencial realmente que o gado de corte tem uma expansão, assim, as fazendas são maiores, são difíceis achar fazendas pequenas que fazem criação de gado de corte. Então, normalmente são fazendas de médio a grande porte. Já muda um pouco o perfil de produtor de leite. E a grande maioria é perfil de pequeno produtor. Então aí essa silagem de grão reidratado vem muito nesse sentido para ajudar esse pequeno produtor. Não que o grande e o médio também não possam usufruir, mas para o pequeno é um pouco mais fácil ter acesso a essa tecnologia. Sim, dá para a gente até dizer, né, Alan, é mais fácil, às vezes, um produtor, vamos dizer, pequeno, né, porque é comum a gente falar que é pequeno, mas pequeno mais no sentido de, às vezes, não ter tanta amplitude tecnológica para buscar ferramentas, né? É mais fácil ele fazer, às vezes, uma silagem de grão reidratado do que uma silagem de planta inteira de milho, né? Dependendo da condição. Que envolve muita coisa, né? Envolve área para plantar o milho e tudo mais. E o grão, né, Alan? Ele pode comprar o grão e fazer, né? Só para deixar bem claro, né, Alan?
você comentou bem aí dessas distinções, né? Caracteriza para a gente assim, o que que é diferente, o que que é o grão úmido e o que que é o grão reidratado? O que que tem de diferença entre essas duas tecnologias aí? Beleza. Então, para a gente caracterizar bem a silagem de grão reidratado, é muito simples. A gente pegar o grão seco, colocar água nele e colocar ele no silo. E a silagem de grão úmido é quando a gente colhe o grão, quando ele está ali em torno da umidade do grão entre 30% e 40%. E aí a gente vai colher, que a gente coloca nisso aí na linha negra, quando o grão atinge a linha negra, que a gente vai colher esse grão direto da roça, vai esmagar, triturar esse milho colhido diretamente da roça e ensilar. E aí quais são as características que a gente pode identificar bem de um para o outro? A silagem de grão úmido, ela tem um pouco vamos colocar, de dificuldade da gente fazer ela. Primeiro, porque ela tem uma janela muito curta da gente fazer a colheita dela. Assim como a silagem de planta inteira, a silagem de grão úmido, você tem um tempo de colheita. Se você colher antes ou colher depois, você vai ter problemas na hora de você ensilar esse grão. Então aí você começa a perceber que se você, naquelas semanas que o grão chegou no ponto de colheita, está chovendo muito, o maquinário não consegue entrar dentro da roça para colher esse milho. E aí você está com o milho passando já da umidade de 30%, você vai ter uma grande dificuldade depois na fermentação desse silo. E aí, se você colher muito antes também, quando você colhe com a umidade muito acima de 40%, a fermentação no silo também não vai ser ideal. Você vai ter muita perda por efluente porque a umidade está muito alta. Então, essa é uma das vantagens que a gente vê em relação ao grão úmido. A silagem de grão reidratado, pode fazer ela em qualquer época, você pode comprar o milho seco ou trazer o milho seco da roça, triturar e reidratar ele. Então, você não fica muito preso se a compra, porque a principal vantagem do pequeno produtor nisso tudo, na silagem do grão reidratado, frente à silagem do grão úmido, é você fazer a compra estratégica desse grão. Na hora que o milho está no preço mais baixo, ele compra esse grão, Sim. ensila esse grão, e aí ele tem o alimento para o resto do ano. Aí ele não vai ficar na oscilação de mercado. Então isso é a principal vantagem para o pequeno produtor. Ele vai economizar em fazendo uma silagem, depois a gente pode mostrar alguns dados em relação a esse armazenamento, o custo de armazenamento do grão seco e o custo de armazenamento da silagem de grão reidratado. Uhum. E aí tem o custo ainda, além de você conseguir comprar um milho na época mais barata do ano e usar esse milho o ano todo. Você não fica à mercê do mercado. E grande parte dos produtores de leite de pequeno porte tem esse problema. Eles não têm aonde armazenar uma grande quantidade de milho. Então aí durante o ano todo ele vem perdendo, vem flutuando, compra milho a R$ 50 a saca, compra milho a R$ 30 a saca, e aí chega uma hora que o leite realmente não consegue pagar tanto essa oscilação do milho. Então, o milho, a silagem de grão reidratado, vem para tentar amenizar um pouco isso. O segundo ponto que a gente vê para pequeno produtor, que isso é muito claro, esse produtor normalmente ele não tem área para fazer a plantio da quantidade de milho que ele vai precisar para o ano todo. Então, se ele for plantar para fazer milho grão, ele não vai ter depois área para fazer ou a silagem que ele precisa, ou às vezes até a pastagem que ele tem já formada e essas vacas estão a pasto e ele não tem aonde plantar. Então, aí vem o ponto que a gente tem, a outra vantagem da silagem de grão reidratado frente à silagem de grão úmido. Você não precisa de área para plantar. Você pode comprar o milho, depois você faz a reidratação do milho e ensila. No grão úmido você precisa da área para plantar.
Sim. Então, infelizmente, a realidade do produtor de leite, frente ao produtor de bovino de corte, é bem diferente nesse aspecto. Então, o leite é o ano inteiro, a rotina de leite é o ano inteiro, a vaca tem que comer o ano inteiro. Não tem jeito de simplesmente falar para a vaca, espera um pouquinho aí que eu vou plantar o milho, depois você volta a comer o pasto. Não tem como. Entendi. Então, aí E a tem silagem um, grão úmido vem com percalço em cima disso aí. e tem um outro ponto, né, Alan, também. Hoje a gente, eu não sei como é que tá aí em Minas, né, mas São Paulo também, que fazia muito, mas o grão úmido, vamos dizer assim, já tem muito menos uso, né, digamos assim, por conta dessas dificuldades, né? E como você comentou, é um produtor pequeno, se ele fizer o grão úmido, ele também precisa de uma plataforma de colheita de milho grão, né? Então tem um outro, se for uma área muito pequena, às vezes para arrendar, né, ou locar esse implemento já vai ser meio complicado, né? Aí talvez compensa mais fazer silagem de planta inteira, que é um volumoso, né? Tem outro objetivo, do que comparado a fazer o milho grão, né? Já que você vai ter que usar a área, né, Alan? Então acho que o grão, o fato de poder e, é, e reidratar, né, o grão e ter os mesmos benefícios, né, eu acho que esse é um ponto que é legal, talvez, de você fazer uma discussão. Ah, mas o grão úmido é melhor, né, nutricionalmente do que o grão reidratado? Que você fala a respeito disso? Ou o grão reidratado tem o mesmo padrão de qualidade do grão úmido, por exemplo? Então, quando a gente começa a falar um pouco das silagens de grãos, o principal aspecto que a gente está procurando nas silagens de grãos é melhorar a digestibilidade desse grão. Porque o que, que acontece? Vou pôr uma É, imagem aqui, tá, Alan? Que você passou, pode ser? E aí você já isso. fala Faz em essa cima dela. imagem que aí nisso aí vai ficar bem claro o que, que a gente está procurando na silagem de grãos. É isso que a gente não quer, gente. Olha a quantidade de perda de amido, de grão de milho na silagem. Isso é dinheiro jogado fora. A melhor parte da planta de milho, a melhor parte do grão, está tudo sendo jogado fora nas fezes. E quando a gente coloca o milho moído, a gente tem uma taxa de degradação total em torno aí das vacas de leite, que a gente coloca vaca de leite de média alta produção, em torno de 83%. Então quer dizer que de 15 a quase 15% desse amido você está perdendo nas fezes. Aí as silagens de grãos veio para tentar solucionar esse problema da, da grande quantidade de amido que se perde nas fezes. Então, a silagem de grãos em si, ele sai de uma silagem, de um milho moído, para uma digestibilidade total de 83, 85%, e pula lá para 97 até 100%, dependendo de qual vaca que a gente está utilizando para fazer alimentação com essa silagem de grão reidratado, ou grão úmido, ou até o snap leite. E quando a gente vê as diferenças nutricionais de degradabilidade, digestibilidade da silagem de grão reidratado para o grão úmido, o processo de fermentação faça com que essas diferenças entre o grão moído e o grão úmido, numa umidade maior que vem direto do campo, essa diferença acabar. Na hora que você vê a digestibilidade que você tem de uma silagem de grão úmido frente a uma silagem de grão reidratado, é muito próximo, é muito parecido, chega a ser quase que o mesmo. E aí vem aquela que o Rafael comentou. Se você não tem uma máquina propelida, autopropelida para fazer a colheita dessa silagem de grão úmido, às vezes você é pequeno produtor, você não tem, mas você tem um moinho de martelo que você moe o milho lá que você compra para fazer fubá. Mas você não tem uma máquina autopropelida de 500 mil reais lá dentro da fazenda para fazer esse serviço para você. Então fica difícil o produtor de leite ter esse tipo de tecnologia. Então, um moinho de martelo é muito mais barato, como se com uma máquina autopropelida para fazer a colheita de grão úmido.
custo é mais alto? Lógico que é, porque a gente está colocando um processo a mais, porque para você tirar o milho, secar o milho, e se caso você for comprar no mercado, esse milho vai ter que passar. O melhor seria você comprar direto daquelas pessoas que estão vendendo direto da roça, do produtor que está acabando de colher, você compra esse milho lá do produtor que está acabando de colher, porque você vai colher, você, normalmente é o preço de baixa mesmo, na hora que começa a colheita, principalmente no milho, a gente está vendo muito agora o milho safrinho, a época de baixa do milho, você vai lá e compra direto do vizinho que está colhendo o milho na roça. Você vai, Uhum. tritura esse milho, joga água nele, reidrata ele e ensila. Você não vai ter muito problema com isso depois. Agora, silagem de grão úmido, você tem que ficar olhando matéria seca, você tem que ter a máquina autopropelida. Eu já vi algumas pessoas fazer com um trator, com o pessoal fala que é dos foguetinhos, né? Mas o que eu vi o cara colhendo silagem de grão úmido com esse tipo de maquinário foi um trator gigantesco com a colhedora muito grande acoplada no trator. Esses tratores pequenos com colhedora menorzinha acoplada não faz. Principal dificuldade, até as máquinas autopropelidas, elas têm dificuldade de debulhar o milho com alta umidade. É um desafio muito grande, máquina quebra toda hora. Na hora que você vai ver, tá saindo um monte de pedaço de sabugo, tá saindo um monte de pedaço de palha junto no grão úmido. Não é qualquer pessoa que consegue fazer silagem de grão úmido. Muitas pessoas desistiram porque viram que dava muito errado, tinha uma perda muito grande, a máquina não dava conta de fazer a debulha corretamente. Por isso que o Snap Lage veio numa solução fantástica nisso aí. Porque aí você moe todo a Sim. palha, o sabugo e o milho tudo junto, e aí você não tem esse problema. Porque aí você está triturando tudo junto, moendo tudo junto, e você não está tendo o problema de ficar debulhando e tentando fazer com que essa fermentação seja um pouco melhor. Sim. E aí, E essa, a plataforma que coloca na máquina também já é outra. E aí você não consegue da mesma situação do pequeno produtor. Ele não vai ter uma máquina para colocar a plataforma para fazer a debulha, para fazer o despigamento da planta. Então, a hoje está silagem que eu muito. coloco, a silagem de grão reidratado, ela é muito voltada para o pequeno produtor mesmo. Porque você consegue fazer artesanalmente lá, reidratar, colocar numa bombona, fechar ela, e aí você tem milho ali, uma quantidade muito grande por vários e vários meses ali guardado. Na silagem grão úmido, realmente, né, você tem que ter uma expertise para fazer ela, que não é fácil. Até a gente que tá acostumada a fazer silagem grão úmido tem uma certa dificuldade em fazer silagem grão úmido. É um Muito desafio arriscado, bem né? grande. É muito arriscado, né? O risco é muito alto. Quando você vai colocar na balança e você percebe que não tem benefício em fazer a silagem de grão úmido em comparação ao reidratado, porque o rendimento, né, do animal não muda, né? Ela não modifica de uma silagem para outra, né? A ponto de compensar o risco que se corre e de você perder, digamos, toda essa facilidade de fazer a silagem de grão reidratado, né? Eu acho que essa mensagem no início, acho que é bom deixar bem claro, né? Isso. Alan, a Mas gente se a já pessoa falou. já. Só um comentário ali, Rafa. Tá. Mas se a pessoa já faz a silagem de grão úmido, ótimo, beleza, continua. Porque realmente o custo da silagem de grão úmido ela é menor. Não tem o que se discutir. Assim como o professor Tiago colocou, o Snap Lage é mais barato que o grão úmido também. Então o Snap Lage é mais barato que o grão úmido, que é mais barato que o grão reidratado. Mas você sabe fazer silagem de grão úmido, você tem maquinário para fazer isso, você tem área para fazer isso, você tem expertise para colher no momento certo, para fazer triturar no momento certo e colocar no silo de forma correta. Eu já trabalhei com silagem de grão úmido, até aqui com o professor Marcos Neves, ali na UFLA, se perdia muito, porque não é fácil trabalhar, se você não sabe, se tentar fazer com silagem de grão úmido. É um produto, assim, de uma fermentação muito rápida, ele é muito difícil, realmente é um desafio muito grande trabalhar com a silagem de grão úmido. Mas para quem já faz, eu acho que deve continuar.
Mas para quem não tem tanta expertise ou não tem alguma pessoa para fazer esse serviço terceirizado, para fazer essa colheita bem feita, ensilar bem feito, eu acho que não deve arriscar. Acho que Sim. então deixa a roça passar, deixa a roça chegar no ponto de colheita do grão duro, reidratar, que vai ser um risco muito menor. Uhum. Acho que ficou bem claro essa parte inicial, né, Alan? Dos benefícios, das facilidades, né? De você poder ter oportunidade de comprar o grão seco quando estiver mais baixo, mais barato, né? De armazenar, não é? Por um longo tempo, de fazer em propriedades pequenas, né? Eu já fui em quantos confinamentos aí grandes, né? Principalmente no Mato Grosso, que usam a silagem de grão reitratado, né? Então é aplicável desde se você tiver 10 vacas leiteiras, se você tiver um confinamento de 2.000 bois, você consegue adotar essa tecnologia, né? É claro que se você for fazer grão úmido com um confinamento de 5.000 bois, você tem que ter muito moinho, uma capacidade muito grande de quebrar grão, porque senão você vai passar o ano, vou falar o ano, mas você vai passar meses aí quebrando grão para poder ensilar, né, Alan? É claro que para cada amplitude que você trabalha de rebanho, é óbvio que você vai ter que ajustar a sua estrutura, né, Alan? Sim. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os principais desafios, né? Ou assim, o que leva um produtor talvez a não conseguir fazer a silagem de grão reidratado? O que ele tem que ter de cuidado? O que ele tem que ter para conseguir fazer? Então vamos tentar iniciar então a conversa então nessa parte para a gente entender como é que se faz a silagem de grão reidratado. Qual que é as etapas que a gente tem que fazer para chegar nesse produto, para realmente você ter sucesso nesse produto. Então são várias etapas que a gente tem que seguir. Então, o que a gente pode colocar como a principal, a inicial? A etapa inicial da gente fazer uma silagem de grão reidratado. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na gente fazer o dimensionamento do silo, porque isso vai influenciar diretamente da quantidade de matéria, quantidade de milho, da silagem de milho reidratado que você vai tirar por dia. Então, se você faz um dimensionamento errado, e você tira a quantidade menos que a quantidade mínima para que não ocorra perda na hora da abertura do silo, você vai começar a ter uma perda muito grande na boca do silo. Então, a primeira etapa que a gente tem que pensar, quantos quilos de grão reidratado que você vai utilizar, para a gente começar a dimensionar esse silo. Esse dimensionamento começa muito na parte da gente calcular qual que é o tipo de armazenamento que a gente vai colocar. Então, se a gente vai colocar na bombona, pequeno produtor pode utilizar tranquilamente, pegar essas bombonas de 200 litros e colocar dentro dessa bombona, ensilar lá dentro, fechar bem fechadinho depois, tranquilamente isso. Fazer dessa maneira. Quanto que a gente também pode fazer nesses silos que a gente coloca dos silos trincheira, que é colocar assim, que é o mais fácil de ser utilizado e o mais correto para evitar o máximo de perdas possível. E esses silos não são silos tão grandes, igual a gente está acostumado com silo de planta inteira, porque a densidade da massa desse tipo de grão, ela é muito alta. Então, para vocês terem uma ideia, num metro cúbico de silagem de grão reidratado, você vai ter aí em torno entre 900 a 1.000 quilos de milho ali dentro, de grão reidratado. Então é uma densidade muito alta. Então quando a gente mexe com planta inteira, a gente não chega nem próximo disso. E aí os silos podem ser os silos bem menores. Então a gente a gente colocar um silo trincheira, que a gente pode colocar de 1 para 1. O correto da gente fazer a retirada desse silo é no mínimo 20 centímetros por dia. Então, isso que a gente coloca numa simulação dessa, a gente vai tirar em torno aí de 200 quilos de silagem de grão reidratado por dia. Então, se a gente tirar menos do que isso, vai começar a ocorrer perda. Então, a primeira etapa é dimensionar o silo. A segunda etapa que a gente faz na silagem de grão reidratado é moer esse silo.
como é que a gente vai triturar esse silo? O mais utilizado é o moinho de martelo, que ele tem uma eficiência maior do que o moinho de rolo, porque diferente da silagem de grão úmido, a silagem de grão reidratado, o grão está seco, é difícil quebrar ele. Ele tem uma vitrosidade muito maior, porque já se formou, igual a gente pode discutir depois um pouco mais para frente, a matriz proteica desse grão, onde está inserido, então já se formou toda o endocarpo do milho, então para você conseguir quebrar esse endosperma desse milho e triturar ele, normalmente os moinhos de rolo, eles não têm tanta capacidade de fazer isso. Já os moinhos de martelo, sim. E aí a gente recomenda que se coloque uma peneira aí em torno aí de uns 5 milímetros a peneira, né, nesse diâmetro de 5 milímetros na peneira, para que consiga moer bem esse milho, principalmente para você conseguir incorporar mais fácil essa água depois. Porque logo depois que você reidrata esse milho, o que você vai fazer? Você vai reidratá-lo. Você vai jogar água dentro dele. Então você vai misturar água, vou colocar assim num termo bem prático, você vai misturar água no fubá. Uhum. Então você tem o milho moído numa peneira de 5 milímetros. Alguns colocam as peneiras menores, mas aí vai depender muito da potência do motor que está tocando esse moinho. Isso varia muito. Então, se o seu moinho é muito potente, você pode colocar numa peneira maior para ter uma vazão maior para esse silagem de grão reidratado. Mas como recomendação mais geral, assim, para não ter muito erro, assim, a gente coloca numa peneira de 5 milímetros, que é uma peneira menor, que ela consegue triturar melhor no moinho de martelo. E aí, esses tamanhos de partículas, você consegue reidratar ele com uma facilidade muito grande. Então aí vem para a próxima etapa. A gente moeu esse milho, vamos reidratar ele depois. E aí, no geral, como a gente está... o exemplo que a gente pode utilizar com grão seco, então vamos colocar um milho aí em torno de uma umidade em torno de, por exemplo, de 14%, entre 12% e 14%, que seria o milho que está lá dentro do silo, que normalmente você compra o grão. Então, você vai colocar a reidratação para você conseguir chegar a esse grão depois, se ele sair dessa umidade de 12%, para você conseguir chegar lá até os 35%, que é o ideal, ficando entre 30% e 40%. A gente coloca que o 35% é a média ideal. Você reidratar esse grão, colocar água nele, para ele chegar à umidade de 35%, sair do original de 14%, entre 12% e 14%, e colocar ele com 35% de umidade. Normalmente, quando a gente mexe com grão seco, que a gente compra esse grão, na média geral, o que a gente faz? Adiciona a cada 100 quilos de milho triturado, como uma regra geral, assim, 35 litros de água. Cada 100 quilos de milho que vai sendo triturado, a gente adiciona 35 litros de água nesses 100 quilos de milho moído. Aí, nesse processo de ensilagem, para a gente saber um modo prático da gente saber se está próximo dessa umidade, até você pode mostrar aquela foto do slide Sim. 36, Rafael, para a gente mostrar um modo prático da gente ver se está com a umidade correta ou se está com a umidade errada. No slide 36. Estou achando aí. E aí a gente achando esse ponto de umidade correta, é onde que vai acontecer a fermentação correta no silo. Isso, a imagem não vai ficar tão boa assim, mas de modo prático. Na hora que a gente jogar água no milho no milho triturado e moído, a gente vai ver se na mão vai formar aquele bolinho, aquele bolinho que a gente coloca, bolinho de quibe. Se ele não vai soltar água ou se ele não vai desfarinhar. Ele tem que formar aquele bolinho de quibe. Se você apertar na mão e ele começar a soltar água, igual na foto do lado de lá, que eu coloquei o X em vermelho lá,
é porque ele está com muita umidade. Então aí, com essa quantidade de umidade, não vai acontecer a fermentação correta no ciclo. Então aí já começa um dos principais pontos que se erra na silagem de grão reidratado. Você não reidratar de forma correta o grão. Se você errou aí, se você não espalhou bem, incorporou bem a água em toda a massa do milho triturado, na hora que você fechar esse cílio, na hora que você abrir, você vai ver um monte de pontos onde não ficou bem hidratado aquele milho, e a outra parte que ficou com muita umidade, você começa a ver bolores ali dentro e começa a ver uma perda muito grande. Então, o jeito prático de se olhar é a gente fazendo esse bolinho na mão. Formou o bolinho e não se desfez, está na umidade correta. Formou o bolinho, mas está soltando muita água na hora que eu aperto ele, então a questão é que você está numa umidade muito alta. Aí vai começar a ter problemas na fermentação desse ciclo. Reidratei, a etapa seguinte, compactar. Assim como a planta de grão de planta inteira, eu tenho que compactar, porque é uma silagem, tem que fazer a fermentação num ambiente sem oxigênio. E para isso eu tenho que compactar essa massa. Mas diferente da silagem de grão, a silagem de planta inteira, a silagem de grão reidratado, ela é mais fácil de ser compactada, porque a densidade, como você moeu, então as partículas conseguem se assentar melhor. Então você não vai ter grandes dificuldades em fazer a compactação desse silo. Às vezes, como a gente tem algumas dificuldades para fazer a compactação de silo de planta inteira. Conseguiu fazer essa compactação, tem que fazer agora a vedação do silo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é uma vedação correta desse silo. E um ponto que deixar muito bem claro que se for fazer o silo trincheira na terra, diferente da silagem de planta inteira, a gente tem que colocar tem que fazer a lona por baixo também. Não é para deixar esse tipo de silagem, ela tem uma perda muito grande se ele tem contato direto com a terra. O ideal é fazer de alvenaria, e aí eu vou colocar o caso que o pessoal já fala muito aí no campus, aí, problemas com silagem que a gente faz diretamente na terra, que é tatu, cavar a terra e comer a silagem. Então eu já vi muito problema, e essa é uma silagem que tem um preço muito alto, então se tatu conseguir cavar isso e chegar nesse silo que está puro milho, você vai ter uma perda muito grande. Então o recomendado é fazer de alvenaria mesmo. Como é um silo pequeno, você não vai ter um gasto muito grande para fazer isso. Mas se for fazer na terra, não esquecer de fazer, revestir tanto as paredes, como também o fundo do silo. Porque muitas vezes esquecem de também não colocar revestir o fundo do silo. Porque às vezes está acostumado a fazer a silagem de planta inteira, e essa silagem ela não pode ter contato com a terra. Senão vai começar a correr uma perda muito grande. Então, lembrar também de colocar a lona por baixo também no chão. Depois que a gente selou, compactou e vedou, isso, olha para vocês verem, aí a gente coloca um silo de 1 por 1, olha para você ver quase que num silo, cada um metro desse silo aí, cabe 1 tonelada de milho. Então, para vocês verem o tamanho desse silo, é pequenininho, e cada 1 metro desse silo cabe 1 tonelada de milho reidratado aí dentro. Então, se a gente for comparar o tamanho de um silo de planta inteira, é muito pequeno. Aí depois, o principal foco, depois compactou bem, reidratou bem, vedou bem, aí a gente tem que esperar, no mínimo, 60 dias para abrir esse silo. Esse aí é mais um exemplo que a gente pode fazer em bombonas. A gente até fez isso no dia de campo o ano passado. O dia de campo foi esse ano, já estou meio Ano perdido. passado, foi 2019. Né? Aí o Flávio, amigo nosso, até ficou meio descrente na hora que a gente fez lá nas bombonas, lá para saber se ia dar certo lá. Mas na hora que a gente fez lá no grão, a silagem de grão reidratado lá na escola, lá no campus, ficou muito boa a silagem.
não teve perda nenhuma dentro da bombona. Então a gente ensilou dentro dessas próprias bombonas numa facilidade muito grande. E aí, esperar no mínimo 60 dias. Por que esses 60 dias? Porque diversas pesquisas já foram feitas, inclusive um dos pesquisadores que verificaram isso foi o professor Tiago, que se você abrir o silo antes de 60 dias, não vai ter atingido o grau de fermentação e quebra da matriz proteica do milho, para que aquela degradabilidade do milho saia de 83% e consiga chegar até os 97%. E aí você fez todo esse trabalho, você gastou todo esse dinheiro, você fez todo esse percurso para fazer essa silagem, e você não vai conseguir aproveitar o melhor dela, que é a taxa de digestibilidade ser muito mais eficiente numa silagem do que no grão moído. Então a recomendação é, se você não abrir antes dos 60 dias, continua tratando com o milho moído até que dê os 60 dias, na hora que der os 60 dias da silagem fechada, você muda para o grão reidratado. Então essas são as etapas que a gente deve seguir para a gente fazer a silagem de grão reidratado. Aonde que a gente vai colocar assim, aonde que pode acontecer os principais erros para isso não dar certo. Então, quais são os principais erros que a gente vê muito que pode dar errado? Então, o principal ponto que a gente tem que ficar muito atento é na hora que a gente está fazendo tamanho de partícula. Então, às vezes o moinho está com os martelos lá dentro, muito desgastado, não está quebrando bem o grão, está deixando muito pedaço inteiro, e isso vai dificultar muito depois você incorporar água nesse grão. Então a primeira coisa que a gente tem que ficar atento, que o pessoal erra muito ali, é na hora que você está triturando esse milho. Cuidado com o tamanho de partícula. Se não está quebrando bem, diminui a quantidade de milho por hora que está jogando dentro do moinho, para que não tenha uma quantidade muito grande, para que esse moinho, para que esse milho seja bem triturado. O segundo ponto, e esse eu acho que é o chave, onde que boa parte das pessoas que falam que não deu certo, é nessa etapa, é a incorporação da água no milho. Tem que ser bem incorporado, tem que ser bem homogêneo. Se a gente tem que incorporar 35 litros de água em 100 quilos de milho, a gente tem que montar um processo que, enquanto a gente está triturando esse milho, ele já está sendo reidratado. Então a gente tem que calcular a quantidade de milho que está sendo triturado pelo moinho para a gente calcular a quantidade de vazão dessa água. Porque se a vazão for menor, você vai ter uma umidade muito baixa e não vai conseguir fermentar, fazer uma fermentação desejável no silo, porque a umidade está muito baixa. Se você deixar uma vazão muito grande, vai começar a escoar a água no silo mesmo e levando todo aquele churume da silagem embora. E aí é dinheiro sendo jogado fora. Essa é o principal que o pessoal erra muito, é na incorporação da água na silagem, na hora da reidratação. Esse é o ponto-chave que eu vejo que muita gente erra. Porque às vezes como é uma quantidade muito grande que se tritura dentro do moinho, então você vê ali, são toneladas de milho sendo trituradas por hora, e a vazão de água às vezes não está acompanhando, está sendo demais. Aí na hora que você fecha esse silo, na hora que você abre, você vê aquele churume indo embora, e na hora que você abre, você vê aquela fermentação indesejada, você começa a perder muito. Aí a pessoa começa a achar que a tecnologia aqui é ruim. Mas não, é porque fez a hidratação ruim, deixando com a umidade, não deixando nessa escala entre 30 e 40. Então esse é o ponto principal. Sim. Alan, você comentou pontos aí, né, essenciais, fazer um reforço no quebramento aí do grão, né, e na hidratação. Eu até mandei aqui, enquanto o pessoal foi perguntando, mandei os cálculos aqui mais ou menos, né, da quantidade de água aí. Isso depois a gente também pode conversar, né, o pessoal pode entrar em contato com a gente auxilia aí Sim. nesses cálculos, se precisar, tá, pessoal?
Eu mandei nos comentários aí, então depois vocês podem, sobe aí, dar um print que vai ficar mais ou menos a forma de calcular. Até coloquei aqui na tela também. E o inoculante, né, Alan? Eu acho que você poderia comentar um pouquinho da importância de colocar uma bactéria heterolática aí no processo, né? Sim, o inoculante, não que ele seja, colocar assim, obrigatório. O que acontece quando a gente coloca um inoculante junto com essa silagem? A gente tem que pensar que é uma silagem de um valor muito alto. Então a gente tem que pensar que a gente quer perder o mínimo possível, se possível, zero de perda. Na hora que a gente coloca o inoculante junto da água que a gente está reidratando esse milho, já facilita muito, o que acontece? Qual que é o principal foco dessa inoculação de micro-organismos na água, na silagem? Os estudos de vários pesquisadores aqui no Brasil já mostrou que ele não tem um efeito muito grande em questão de aumentar a degradabilidade ou não, mas principalmente de conseguir fazer que na hora que esse silo seja aberto, que ele consiga se manter mais estável por mais tempo. Ele consegue fazer uma degradação, né, um pouco mais rápido desse silo, mas se você não tiver ele no silo, o silo vai fermentar da mesma maneira, de uma intensidade um pouco menor, então às vezes você vai ter que esperar um pouco mais de tempo para ter a mesma efetividade que se você tivesse com o inoculante, mas as pesquisas já mostraram que o principal benefício que a gente tem de colocar um inoculante dentro dessa silagem está muito ligado com o tempo que a gente vai ter de não perder essa silagem no pós-abertura. Ele tem uma influência muito grande, porque eu já trabalhei tanto com silagem de grão úmido quanto com silagem de grão reidratado, e aí já vai mais outra dica, que é tirar todo dia. Não tira para o outro dia. No máximo, é tirar todo dia essa silagem. Porque quando a gente tirava o grão de silagem de milho, principalmente a silagem de milho úmido, sem o inoculante, de tarde ela já estava estragando. Ela fermentava, ela já começava, o pessoal coloca na roça, ela já começava a esquentar. De tarde, você tirava de manhã, de tarde ela já estava esquentando. Então, o inoculante ajuda muito nesse processo para diminuir esse processo de deterioração dessa silagem. Porque, querendo ou não, a gente está falando de uma silagem. Então, quando tem contato com o oxigênio, ele vai começar a ocorrer a degradação. Você saiu do ambiente anaeróbio e colocou no ambiente com a presença de oxigênio. Você vai ter as bactérias que estão presentes no próprio ambiente, no próprio ar, que vai começar a deteriorar essa silagem. E aí o principal bactéria que a gente usa para fazer inoculante de silagem de grão reidratado, diferente de outras silagens, tem que deixar isso muito bem claro, é o Lactobacillus buchaneri. Outros inoculantes fizeram testes com outros tipos de inoculantes, com outros tipos de bactérias para inoculação desse silo, e não mostrou eficiência. Então, se for fazer o uso do inoculante, fiquem muito atentos com a presença dentro vamos colocar, do mix, ou pode ser até ela sozinha, da bactéria chamada Lactobacillus buchaneri, que ela é que vai fazer esse efeito nesse tipo de silagem. Se a gente pegar o Lactobacillus plantarium ou outros desse que a gente está acostumado a mexer com, às vezes com silagem de capim, com a silagem de cana, eles não vão fazer o efeito nesse tipo de silagem. Eles são, a gente coloca que são os heterolíticos, não são as bactérias homolíticas. Então, dentro disso aí, a gente tem que ficar muito esperto com o tipo de inoculante que a gente vai utilizar. No dia que a gente fez o dia de campo, a gente fez 100 inoculantes, deu muito certo. Mas aquilo que a gente colocou, na hora que a gente abre o silo, a perda começa a aumentar muito. Então é preferível você usar o inoculante para você não perder tanto no pós-abertura, você ter um pouco de a vida, colocar assim, a vida de prateleira dessa silagem aumentar um pouquinho mais,
para você não ter o risco de perder, porque é uma silagem muito cara. Então, o mínimo de perda possível. Então, sim. o custo-benefício do inoculante paga muito bem se a gente usar o tipo de inoculante correto nessa silagem. Sim. Tem algumas perguntas até aí, ela e falando desse Uhum. lance de inoculação, só para, né? Não, a gente tem que pensar assim, né, Alan? O inoculante, o inoculante ele tem que ter um uso estratégico, né? Então, o inoculante ele serve para alguma coisa dentro do processo. É como se fosse uma suplementação para o animal. Ele tem que ser pontual para atacar um determinado problema, né? E quando a gente pensa em grão de milho, né, para um processo de ensilagem que precisa de produção de ácido lático para o pH reduzir, tem tudo que precisa ali dentro, né, que é amido, e tem demais. Ou seja, a gente não precisa de Sim. nenhum inoculante para melhorar a fermentação. Não. Lá dentro do silo já vai acontecer tudo por si só, desde que a gente coloque a água. Então, a função realmente, né, por isso que o pessoal falou aí de ácido propiônico, né? Mas principalmente o Buchanan, porque ele produz ácido acético, né? E o ácido acético comprovadamente é um inibidor natural, digamos assim, de levedura, que é o principal micro-organismo que vai tirar a silagem da estabilidade, né, de temperatura depois da abertura. Então, a função, digamos assim, né, Alan, é realmente de proteger, dar um tempo maior de prateleira, ou melhor, né, um tempo maior de coxo, né, para a silagem, para não perder e não esquentar, né, Alan? Então, acho que isso aí é legal ficar bem, bem claro, né? Agora, assim, e se eu não tiver, e se não tiver perto para comprar? Faça, né, Alan? Mas saiba que na hora Uhum. de abrir o silo e usar, talvez você vai ter que tirar 2 vezes no dia. Tira a quantidade que vai usar, coloca no coxo, depois tira de novo, né? Porque se você tirar uma quantidade muito grande de manhãzinha, por exemplo, pode ser que chegou à tarde, você tem que jogar É, fora, né? Porque a quantidade, né, de amido, de açúcares que tem nessa silagem é muito grande, ela vai estragar muito rapidamente, né, ela? muito, muito rápido. Não, a gente vê assim, se a gente tentar tirar para 2 dias, então, nossa, no outro dia sei lá, já está quente, já esquentou, você já vê que já escureceu a silagem, o gado já recusa, já começa a ter problema com os clostridiums, aí com as micotoxinas, aí você vai ter um problema sério com isso depois. É É, um produto muito perecível, assim. Então, o Buchaneres vem muito nesse sentido de ajudar a melhorar essa estabilidade dessa silagem sim. e ter igual colocou aí, uma vida de coxo maior, evitar muito É. problema depois. E na nossa, você pensar assim, Minas, né? Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, vamos colocar temperaturas mais amenas, talvez tenha até uma vidazinha de coxo um pouquinho maior. Agora, quando você pega aqui nossa região, né? Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, e aí subindo para o Nordeste, né? Aí a gente tem alguns agravantes, né? Desse processo de deterioração também, né, Alan? Alan, Sim, isso acelera bastante. acho que assim, depois do que a gente falou aqui, né, bastante coisa aqui sobre o processo, deixar bem claro também a abertura nela, 60, 80, 90 dias, né? Quanto mais grosso também você conseguir picar, né, triturar, melhor dizendo, talvez você precisa deixar um pouquinho mais tempo, né? Então acho que o tempo da estocagem é importante. Vamos falar um pouquinho sobre o uso dela na dieta aí das vacas, para fechar, Beleza, digamos, o assunto? ok. Então, dentro disso aí, como que a gente pode pensar o uso da silagem de grão reidratado para as vacas de leite? Várias pesquisas, e aí aqui no Brasil principalmente, já trabalhou muito com vacas de leite, com grão reidratado. O que que conseguiu de resultado com as vacas de leite? Quando a gente consegue, quando a gente substitui, e aí isso pode ser feito tranquilamente, 100% do milho moído pelo grão reidratado, isso pode ser feito tranquilamente. O que que aconteceu com a produção dessas vacas? Qual foram as consequências da gente substituir o milho moído pelo grão reidratado? Então tem uma pesquisa e o primeiro trabalho, vamos colocar aqui o professor Marcos Neves
fez com essa parte das vacas foi com a aluna dela de doutorado, a Bittencourt, e os resultados mostraram o seguinte: o leite, você pode colocar na tabela lá 2, fazendo um favor, eu não sei se vai conseguir enxergar bem, mas então, eu vou mostrando um pouco sobre a tabela, o que ela está querendo. O que mostrou quando a gente utilizou esse tipo de alimento nas dietas das vacas de leite. Então, os resultados foram o seguinte: na hora que a gente substituiu esse milho fubá, vamos colocar assim, pelo milho reidratado, pela silagem de grão reidratado, a gente teve, no slide 22. Isso, beleza. Passou um pouquinho. Esse aí, isso. O que aconteceu? Como que as vacas responderam? As vacas, de modo geral, elas não tiveram aumento na produção de leite. Mas a gente conseguiu, através desse experimento, conseguiu se observar que as vacas comeram menos. Então, o que aconteceu? As vacas comeram uma quantidade menor de alimento, menor de milho, e produziram o mesmo tanto. Então, elas conseguiram. O que você conseguiu observar quando a gente trocou um alimento por o outro? Que as vacas conseguiram produzir o mesmo tanto comendo menos. Então, isso aí já foi muito visível dentro dos resultados quando a gente troca a silagem de grão, o milho moído pela silagem de grão reidratado. Um outro experimento que foi feito pelo professor Marcos Veiga Santos, lá da Unesp, a gente consegue observar no próximo slide, Rafael, 23, isso. O que aconteceu nesse experimento? Nesse experimento já foi visualizado aumento de produção. Então, a ingestão de matéria seca basicamente aumentou, mas também aumentou bastante a produção das vacas quando começou a se trocar a substituição, que a gente pode colocar na tabela lá inicialmente. Você substituiu na primeira coluna, só tinha milho moído, na segunda, 33% de substituição, na terceira coluna, 63% de substituição, e na última, 100%. Na hora que você substituiu 100% por milho reidratado, as vacas praticamente colocaram mais 2 quilos de leite por dia por ter trocado essa silagem de grão reidratado, o milho moído pela silagem de grão reidratado. Então a gente já vê outro aspecto bastante otimista frente a essa silagem de grão reidratado. Isso aí tudo a gente pode visualizar em vacas de média a alta produção. Tá por aí, Rafael? Tô aqui. Beleza. Então a gente consegue visualizar poucas vacas. No primeiro experimento com o professor Marquinhos lá na UFA, visualizou que as vacas foram mais eficientes, comendo menos e produzindo o mesmo tanto. Já o professor, junto com seu orientado de doutorado, Arcádio, visualizou que as vacas conseguiram produzir mais leite. Elas tiveram um pequeno aumento de consumo de matéria seca, mas aumentaram bastante a produção de leite. Isso pode ter mudado um pouco por causa da produção dessas vacas. Então, no experimento que ocorreu ali na UFLA, as vacas estavam produzindo em média de 33 quilos de leite por dia. Já nesse experimento são as vacas de uma produtividade menor. Então, são as vacas que estavam produzindo na média de 20 quilos de leite por dia, 21. Então, a gente vê que vacas, às vezes, com produção menor, tiveram uma resposta melhor. E você vê então, que isso aí a gente pode... E você vê que diminui, né, nessa tabela aí que você está mostrando, ela diminui um pouquinho a fração fibrosa, aumentou aí quase chegando a 100% a digestibilidade do amido nela. Acho que esse Sim. ponto é legal de mostrar, né? Quando a gente visualiza aí só no finalzinho da tabela, onde está abaixo do FDN ali o starch, que é o amido, a degradação do amido,
ele saiu lá, inicialmente, uma degradação de 91%, sendo que esse milho foi muito bem utilizado para essas vacas, mas você chegou a quase 100%, 99% de utilização desse amido. Você Sim. saiu de 91 para 99, você teve um ganho aí de quase 10%. Praticamente você não perdeu amido nas fezes, você não teve a perda de amido nas fezes, igual a gente viu naquela foto. Então você está utilizando 100% do que o milho tem de melhor, que é o amido, que vai fazer energia nessas vacas. Sim. Então é uma das principais vantagens que a gente vê da substituição do milho fubá, assim, colocar aí, do milho moído, pelo grão reidratado. Você consegue ter uma taxa de digestibilidade muito alta frente ao milho moído. E isso vai O impactar na pessoal produção. O pessoal perguntou aqui, Alan, o pessoal da Girolanda e RDM, se aí Uhum. a substituição foi só no milho seco, né? Então pegou o que tinha de Só no milho milho seco seco. moído e substituiu pelo grão reidratado, é isso, né? Sim. Aí você foi substituindo nessas parcelas. Substituição Sim. de 33%, 66% e 100%. É claro que Essa foi a essas dietas substituição. tinham, é claro que essas dietas tinham outras fontes também, né, de concentrado dela, Sim, essa aí é só a fonte de energética que eles proteicos e utilizaram na energéticos. silagem. Inclusive, nesse experimento que o Arcari fez, ele estava usando silagem de cana para as vacas de leite. Então você já tinha uma grande quantidade de energia ali, mas mesmo assim essas vacas conseguiram aproveitar muito bem esse amido depois. Legal. Mais algum aqui, Alan? Eu só deixar um ponto bem claro, assim, para não estender muito também, que senão fica muito cansativo, já deu mais de uma hora, que é o seguinte: quando a gente vai substituir essa silagem de grão reidratado, principalmente em vacas de média a alta produção, a tendência dessa silagem, como ela tem uma taxa de degradabilidade muito rápida frente ao milho fubá, ela tem uma tendência também a causar acidose nos animais. Porque como se degrada muito rápido esse milho, o que acontece? Começa a produção de ácidos graxos, principalmente a relação de acetato propionato começa a aumentar muito a relação de propionato lá no rumen, e aí começa-se a diminuir o pH ruminal. Diminuindo o pH ruminal, que essa silagem causa principalmente em vacas de média a alta produção, a gente tem que entrar com algum tipo de aditivo tamponante nesse animal. Porque se a gente abaixa demais esse pH ruminal, o que vai acontecer? Vai começar a prejudicar a digestão de fibra. E é o que a gente não quer. Então, a vaca de alta produção, a gente tem que conseguir tirar o máximo de nutriente possível num curto espaço de tempo. Às vezes, no gado de corte, a gente não fica tão preocupado muito com o tempo que o animal vai levar, às vezes, para fazer toda a degradação desse alimento que ele está ingerindo. Nas vacas de leite, não. A gente está preocupado em quanto que ela está conseguindo degradar por hora. Quanto que esse animal está conseguindo colocar nutriente para dentro por hora. Porque ela precisa de uma grande quantidade de nutrientes. A exigência de uma vaca de leite é muito maior em todos os quesitos. Então, se você começa a diminuir a taxa de degradação da fibra, você vai começar a ter problema nessa taxa de passagem. E aí essa vaca não vai conseguir comer a quantidade que ela precisa para toda a sua exigência nutricional. Então, quando a gente começa a mexer nessa parte, principalmente com silagem de grão reidratado para vacas de média a alta produção, aí tem que ser feito por um nutricionista, por um zootecnista ou por um médico veterinário que saiba mexer nessas dietas, porque senão você vai quebrar a produção dessas vacas. Porque você sai de uma degradação ruminal de um milho moído ali, de uma degradação bem mais lenta ali, em torno de 60, 63% de degradabilidade ruminal de amido ali, e você pula lá para 87, 90% de degradação no rumen.
de um alimento e numa taxa de degradação por hora muito alta. Aí você tem uma proliferação de bactéria minolítica muito maior do que no milho fubá, porque, como a gente explicou lá no início, o principal ponto da silagem reidratada trouxe como benefício foi deixar esse amido prontamente disponível para esses micro-organismos ruminais. Só que isso tem uma consequência. Eles aproveitam tudo de uma vez, e aí se você não conseguir controlar o ambiente ruminal, que é uma flora ruminal bem complexa, você vai começar a prejudicar a degradabilidade dos outros nutrientes, dos outros alimentos. Então, tudo tem que ser muito bem casado. Agora, quando a gente trabalha com vacas a pasto, quando a gente trabalha com vacas de baixa produção, isso não vai ter quase que influência nenhuma, porque a taxa de passagem desses alimentos é mais lenta, a quantidade de alimento que essas vacas comem é muito menor. E o único problema que a gente vê realmente quando a gente dá silagem de grão reidratado frente ao milho moído em vacas de baixa produção é que o efeito não é muito bom, porque elas comem muito pouco mesmo. Então você quase não vê efeito de aumento de produção em cima disso. E aí você não consegue muito estabelecer, se ele aumentou a produção em vacas de baixa produção. Aí o produtor ganha muito mais na compra estratégica desse milho, no armazenamento barato desse milho, do que na própria produção em si. Porque ele está comprando um milho barato, armazenando de uma forma barata para usar o ano todo. Diferente que às vezes ele coloca para fazer durante o ano todo. Ele vai comprando picadinho aquele milho, porque ele não tem onde armazenar. Então ele não vai ganhar tanto em produção. Você não vai ver uma diferença muito grande em produção. Mas você vai ver diferença no custo desse alimento. Quanto que está saindo para esse produtor no final. Deixando de fazer essa flutuação, porque o ano passado que chegou a saca de milho, é R$55. Aí fica um pouco complicado, né? O produtor de leite, que já tem uma vaca que não tem uma baixa produtividade, com milho a R$55. Então, a primeira coisa que ele vai fazer vai cortar a ração da sua vaca. Não vai pagar. Então, aí que eu vejo o benefício muito. Sim. Você falou num ponto importante, né, Alan? Acho que para deixar claro que qualquer dieta dessas dietas, o pessoal hoje fala muito de dieta moderna, né? Essas dietas bem desafia mesmo o animal, né? Principalmente o rumen do animal. E a importância de ter a forragem, né? A fibra, digamos assim, o volumoso no ambiente ruminal, a importância é muito grande. A gente, inclusive, na terça-feira que vem, a nossa discussão aqui vai ser com o professor Luciano Cabral, justamente falando disso, né? A importância da forragem, né? Do volumoso, sim, da fibra no ambiente final, porque... Uma vaca longeva, para ela conseguir fazer isso, ela tem que ter fibra na dieta, ela tem que ter um ambiente ruminal saudável para ela conseguir emprenhar, dar leite e ter várias aparições aí, porque se ela já tiver um ambiente ruminal desfavorável, essa vaca não dura muito tempo, não. Ela não dá conta, ela começa a ter muito problema de laminite, timpanismo. Nossa, aí começa... E a saúde ruminal é o primeiro ponto que a gente tem que focar para uma longevidade grande das vacas de leite. E é um animal que começa a perder na conversão, né? Ela vai comer muita coisa para não aproveitar tanto, né? E aí é aquele dinheiro que o produtor está perdendo e ele nem está vendo aonde que ele está perdendo, né? Porque as vacas elas não vão aproveitar tanto, né? Não vão conseguir converter tanto aquilo que elas estão comendo quando ela começa a ter um ambiente ali desfavorável, né? E essa pergunta esse ponto foi interessante, né, Alan? Talvez a gente não tenha deixado claro lá no começo, mas acho que a silagem de grão reidratado, ela não é um volumoso, né, Alan? Então ela não entra na dieta, ela não tem a função da silagem de milho ou do pasto. É um concentrado energético, né? E ponto, né, Alan? Acho que isso tem que ficar bem claro, né? Isso. A gente substitui o milho moído e não a silagem de milho com ele. Tem que deixar isso muito bem claro, que o produtor começar a substituir silagem de planta inteira de milho por silagem de grão de milho, tá errado. Isso vai dar muito problema. Além de ficar muito mais caro, né? Mas em questões nutricionais,
da saúde animal não é esse o foco. O foco é substituir um alimento energético, uma fonte de energia, como na dieta. Não é uma fonte de fibra, não é a fonte de volumoso. Então E tem que não deixar isso muito bem existe. claro para todo mundo. E não tem receita de bolo, né, Alan? Não tem. Quando a gente fala de concentrado, né? Não tem muito. Ah, uma vaca ela pode comer 10 quilos, ela pode comer 5, ela pode comer 2. Depende, né, Alan? Precisa ter um profissional aí te acompanhando, né? Fazendo a formulação, o balanceamento da dieta certinho. Você tem que pensar na silagem de grão reidratado. Vamos imaginar assim, né? Como se fosse o milho moído. Você vai dar. Você vai dar quantos quilos de milho moído com a vaca? Depende, né? Depende do que você espera produzir, depende do que essa vaca pode responder. E depende do restante das coisas que essa vaca tá ingerindo, né? Então, se ela está mais a pasto, né, Alan, o risco, por exemplo, de acidose já é um pouco menor, né? Se ela estiver consumindo pasto, a entrada da silagem de grão reidratado vai ser uma, né? Se é uma vaca que já está mais no coxo, confinada mesmo, né? A entrada vai ser outra. Então, acho que isso é legal deixar bem claro, né, Alan? Precisa ter um. Não existe um número mágico aí que uma vaca vai comer e vai produzir tanto só porque comeu aquela quantidade, né? Não, isso aí a gente deixa muito bem claro que formulação de dieta, hoje a gente trabalha muito a gente coloca lá com nutrição de precisão, não existe essa receita, porque são várias variáveis. Você vai fazer um lote de vaca, quantos quilos de média que essas vacas pesam? Quantos litros de leite que essas vacas estão dando? Qual que é o estágio de lactação dessas vacas? Qual que é o percentual de sólidos, de gordura no leite que você quer? Então, são muitas variáveis que a gente não pode simplesmente fazer uma receitinha de bolo. Então, isso é muito perigoso na hora que a gente começa a trabalhar com a parte de alimentação, porque entre 50% a 70% do custo de produção está inserido nisso. E se você não tiver uma precisão grande nisso, você está jogando dinheiro fora. Às vezes sua vaca, você está dando uma quantidade muito grande concentrada para suas vacas, e ela não tem essa capacidade produtiva para responder. O que ela vai começar a fazer? Vai começar a engordar. Ou senão ela tem uma capacidade produtiva muito maior e você não está dando nada. Aí você está deixando de ganhar. Mas para você conseguir fazer essas contas, você tem que calcular, você tem que formular uma dieta. Não é essa, o pessoal tem muito esse problema de achar que tudo é receitinha de bolo, que é isso, que é aquilo. No gado de corte eu já acho um pouco menos difícil, porque você coloca uma taxa de ganho de peso médio diário e um peso inicial e um peso final. Aí você vai conseguir calcular em cima daquela dieta. Então você Sim. não foge muito disso. Agora, a vaca de leite tem muitas variáveis no meio. Você não pode simplesmente achar quantos quilos você quer que a sua vaca ganhe por dia para chegar lá no final da lactação, ela está com score corporal bom. Quantos quilos que essa vaca está dando por dia? Qual que é o percentual de gordura nesse leite? Qual que é o estágio de lactação dessa vaca? Não é simplesmente fazer uma receitinha de bolo. Então, não dá. Na parte nutricional de vaca de leite, hoje ainda necessita muito da pessoa que é atrás do computador. Por mais que tenha software é, fazendo dietas, que às vezes muita gente acha que só um software faz, dieta de vaca de leite não é assim não, gente. Vocês têm que trabalhar muito bem, você tem que estar muito bem o que você está fazendo, porque de acordo com que você fizer uma silagem, colocar uma dieta muito quente aí, você mata suas vacas. Suas vacas aí, você poderia ter aí vacas com 4, 5, até 6 lactações, com alta produção, você arrebenta com ela na segunda lactação, se você não tiver uma dieta. Então, e o impacto financeiro em cima disso aí é muito grande. O Rafael caiu. Espera ver se o Rafael volta. Opa! Ah, voltou aí. Não tem. Caiu aí, não sei o que aconteceu, mas voltamos.
Beleza. Ó, o Google aí. Agora que eu tô conseguindo ver o pessoal aí. O negócio Então, de não ficar Alan, eu mexendo acho no que celular aqui é difícil. fica ruim de olhar, né? Sim. Então, Alan, eu acho que essa parte aí de formulação, acho que também era um recado que a gente precisava dar, né? Precisava deixar esse recado. De forma E deixar bem geral, claro assim, e deixar um ponto assim, já que a gente já está falando da dieta, de formulação, quando a gente fosse substituir o milho moído, não esquecer como a gente está jogando água no milho reidratado, que não vai ser a mesma quantidade. Eu vou trocar 1 quilo de milho moído por 1 quilo de silagem de grão reidratado, porque senão você diluiu os nutrientes dessa silagem. Então a gente tem que colocar aí, em média a gente faz uma conta que cada 1 quilo de milho moído que a gente está trocando para silagem de grão reidratado, a gente vai colocar aí no mínimo 1,3 kg de 300, silagem de né? grão reidratado. Porque aí você vai colocar aí em torno aí da mesma quantidade de matéria seca. Porque o resto é água. Então, se você está colocando uma quantidade maior de água para sua vaca, achando que ela vai dar a mesma produção que ela vai dar com milho grão seco, ela vai cair a produção, porque está diluído. Então, dentro disso aí, a gente tem que ficar muito, muito, muito esperto com isso aí. Então, faz essa regrinha básica. Quantidade que vocês estão acostumados a dar, a quantidade de milho moído que vocês já estão acostumados, acrescenta aí, em média 30% a mais daquela quantidade que vocês estão acostumados para milho grão reidratado. Porque aí sim, vocês vão estar dando a mesma quantidade de matéria seca para essa vaca. Porque como você tem mais umidade, você tem mais água. Legal. Alan, mais alguma coisa nesse assunto aí da dieta de vacas ou a gente pode ver isso? O pessoal tem alguma perguntinha? Não, pode perguntar, para partir para as perguntas agora, para a Né? gente dar deixar Pessoal, o pessoal vocês têm. descansar. Teve uma pergunta aqui, Alan, eu vou até aproveitar e fazer ela para você enquanto eu estou lembrando aqui, porque depois que fechou eu perdi um pouco das perguntas. Alguém perguntou se poderia colocar água normal, né? Água colorada que vem tratada, por exemplo. Pode colocar essa água? Tem que ser uma água filtrada? Como é que funciona? Não, água normal. A água que você tira aí da fonte de água não pode ser água suja, né? Pelo amor de Deus, não vai colocar aquela água barrenta lá para hidratar o milho. Mas uma água de qualidade aí que não precisa ter muita preocupação. Você não vai ter água com cloro, porque normalmente nas fazendas que você utiliza água reidratada, você não tem água encanada, assim, que tem cloro, assim. Então, normalmente você tira isso do nascente, você tira isso de um poço artesiano, alguma coisa desse tipo. Então, você não vê dificuldade com isso, não. Você não vai reidratar. Agora, se for em quantidade pequena, que você vai fazer numa bombona, alguma coisa disso aí, tem problemas ter quantidade de cloro, que senão não vai afetar muita coisa na fermentação, lá no silo, na silagem, Legal. não. O pessoal da Girolando aí fez algumas perguntas, acho que a gente já até respondeu, que é falando um pouco do uso da silagem mais pasto, né? Eu acho que você já abordou nela essa discussão aí. Sim, o efeito não é tão bom assim quando a gente começa a usar vacas de alta produção por causa disso. A gente vê que as vacas de alta produção, elas realmente têm uma taxa de passagem muito mais rápida com a vaca de baixa produção. Então, como o milho moído fica mais tempo lá no rumen, ele consegue degradar mais. Em vacas de alta produção, se você não tiver uma taxa de degradação muito alta, logo ela vai passar e ir embora do rumen. E aí a gente não quer, porque a degradação, a digestão pós-ruminal, ela acontece, mas ela não é tão eficiente. Porque quando ocorre a degradação no rumen, o que está acontecendo? Proliferação de bactérias. As bactérias vão ser fonte de proteína para a vaca. Tanto que quando a gente aumenta, normalmente quando a gente utiliza esse tipo de silagem na dieta das vacas, a gente consegue aumentar o nível proteico do leite. Porque como você vai ter mais proteína É, microbiana disponível para o animal, você vai ter um nível maior de proteína no leite. E aí, na hora sim, que você pega vacas de baixa produção, onde essas vacas comem pouco, tem uma exigência mais baixa, então o amido ele consegue ter uma degradação maior, porque ele
a taxa de passagem é menor. Ele fica mais tempo lá no rumen e aí ele consegue degradar mais. Por isso que eu falei que o principal benefício quando você tem de vacas de baixa produção para o produtor de leite é em relação ao armazenamento e à compra estratégica. Porque se você for pensar na parte produtiva para vacas de baixa produção, isso não vai ter efeito quase nenhum. E normalmente o que acontece em vaca de baixa produção? Você dá a ração na hora da ordenha. Então a vaca come tudo aquilo ali em 2 ordenhas que seja. Então, e aí isso aí a gente pode, dependendo da quantidade, por exemplo, pegar vacas a pasto de média produção, vacas que estão a pasto aí produzindo 20, 22 quilos de leite a pasto, e elas recebem a ração só na hora da ordenha, aí a gente vai ter que colocar algum tipo de tamponante, porque aí é severo, a queda do pH ruminal é severa demais, você vai flutuando o tempo todo o pH do rumen dessas vacas. E aí o principal que a gente quer é o pasto, para aproveitar o máximo possível do pasto, e você não vai ter essa degradação. Vai prejudicar a degradação dessa fibra lá depois. Opa, deu uma travadinha aqui, mas eu ouvi o que você falou, ela só deu uma travada, eu acho que na imagem. Isso. Nessa sua fala aí, você acabou de responder a pergunta, acho que da Luana, ela pergunta sobre a digestibilidade, né, se melhora, a gente falou, né, bastante, um dos principais, né, benefícios, Alan, de reidratar o milho em relação ao milho seco, moído, é a maior digestão do amido, né, a maior degradação ruminal do amido, chegando próximo a 100%, então, você está, vamos pensar no lado financeiro, né, se você paga R$ 45 num saco de milho, né? Está pagando R$ 45 e se você aproveitar só é, é, 60% desse amido, você está gastando X. Se você pagar os mesmos R$ 45 num saco de milho e você aproveitar 99% do amido, você está gastando bem menos, né? Então você está diminuindo aí bastante o custo porque os animais estão realmente conseguindo acessar aquilo que é de interesse no grão de milho, digamos assim, né? Sim. É só Alan, porque a gente não sente tanto assim nas vacas de baixa produção, e aí fica esse pezinho atrás para usar silagem de grão reidratado, mas o benefício maior que a gente vê assim é, por mais que as vacas aumentem muito pouco a produção de leite em vacas a pasto, mas o custo que você tem menor nessa ração depois vale a pena. Alan, o pessoal da Girolando perguntou, eu não sei se eu entendi bem, mas eles perguntam se pode ser associado à ração mais o milho reidratado. Ração, na verdade, é tudo, né? Quando você junta tudo, mas talvez se vocês até puderem esclarecer aí melhor, talvez ele esteja comentando do farelo de soja que vai junto, algo do tipo. Fornecer Tá. uma ração com menor teor de proteína bruta, considerando a proteína do milho para acrescentar a diferença. No balanceamento, né, Alan? Na hora de formular, você vai ver quanto que você está colocando de milho, né? Pode comentar um pouquinho aí. Acho que agora deu para entender mais ou menos qual é a pergunta. Então, quando a gente está formulando dieta para as vacas de leite, tanto o milho fubá quanto o milho reidratado, você vai considerar a quantidade de exigência que a vaca vai ter de proteína. E aí o conjunto dos alimentos que você vai colocar na composição dessa dieta, que vai ter que atender as exigências de proteína dessa vaca. Então, em questão por exemplo, de nível proteico da silagem de grão reidratado para a silagem de milho para o milho moído, isso não vai ter uma diferença tão grande. Porque por mais que você quebre a matriz proteica para deixar o amido mais disponível, mas na hora que chega lá no rumen, o principal que o rumen utiliza, que a gente coloca, é nitrogênio. Então, a principal fonte de proteína para as vacas não é fonte de alimento, de farelo de soja, não. É fonte de proteína microbiana. E proteína microbiana você precisa de energia mais nitrogênio. Então, se você começar a adicionar
muita proteína de boa qualidade, que a gente colocar um farelo de soja numa quantidade muito grande, você vai estar desperdiçando. Por quê? Na hora que chegar lá no rumen, essa proteína de alto valor biológico, com vários aminoácidos, ela vai ser totalmente quebrada para aproveitar o nitrogênio que está dentro dela lá para as bactérias utilizar. Muito pouco isso vai passar para o animal. Então, no milho, a gente não fica muito preocupado com o nível de proteína, porque a gente vai ter que associar outros alimentos para conseguir fazer tanto a proteína degradável no rumen e para conseguir atender todas as exigências do animal depois lá no final. Vacas, aí por que eu estou falando, vacas de alta produção é um desafio fazer isso. Porque você tem que conseguir fazer e normalmente você não consegue atingir suas metas de exigência de vacas de alta produção de proteína com determinados alimentos na dieta. Você vai ter que dar um jeito, você vai ter que aumentar o nível proteico. E aí uma das estratégias que a gente utiliza muito é a própria quantidade de milho na ração. Você quer aumentar o nível proteico, você não aumenta a proteína, você aumenta a disponibilidade de energia como uma fonte de nitrogênio. Então, vou colocar uma dieta lá, o pessoal utiliza muito, não, vou fazer uma ração, minha vaca com 24%, 28% de proteína. Não existe, gente. Exigência de proteína para uma vaca de baixa, média e alta produção, na hora que você olha lá nas exigências dela em si, varia muito pouco, varia de 14%, 16% do total. Mas agora, quando você vê de carboidratos não fibroso e carboidrato fibroso, é 70% da dieta. Então, a proteína, que a gente fica muitas vezes muito amarrado com isso, com a proteína, a proteína não tem tanta importância, apesar de ser o item mais caro da dieta, mas a quantidade dela é muito menor. E a gente tem que ficar formulando o tempo todo em cima disso para não começar a jogar dinheiro fora. E o pessoal fica muito ligado com essa parte de proteína. Então, tem que dar proteína. Proteína não é, gente. O nível proteico das dietas de vacas de leite varia muito pouco de uma vaca de alta produção para uma vaca de média e de baixa produção. Então, a gente tem que ficar muito, muito atento ao restante da dieta dos carboidratos. É 70% da dieta. E aí, se você tem um amido mais degradável no rumen, você tem um aproveitamento melhor, você está otimizando a sua dieta e a sua ração de um modo exponencial. Uma vaca de alta produção que consegue fazer uma degradação ruminal aí de um amido, de um moído fino, aí de uma vaca que seja pasto, mas produz aí 20, 22 quilos de leite por dia, você sai de uma degradação ruminal aí de 60% desse amido para uma taxa de degradação ruminal perto de 90% com silagem de grão reidratado. Aí na hora que você vê do trato total dessa silagem, desses animais de alta produção, é onde você sai lá dos 80 para perto de 100. Você já está jogando 20% do seu amido fora, 20% do seu grão de milho fora nas fezes. Então a gente tem que trabalhar muito bem essa parte da dieta, porque às vezes fica muito focado em proteína. E o principal das dietas hoje em dia, que a gente trabalha muito com precisão, que impacta muito no custo pela quantidade que ela vai, são os carboidratos. E essa relação que a gente vê é muito próximo da quantidade de carboidratos para a fonte de energia para as bactérias se reproduzirem e virarem fonte de proteína microbiana. Então a gente tenta baixar o nível de proteína o máximo possível das dietas, porque é o item mais caro e que a gente consegue manipular os carboidratos fibrosos para otimizar o custo dessas dietas. E esse raciocínio, né, da degradação do amido, não só para a vaca leiteira, mas para animais de corte, confinamento, né? Hoje o que se busca é isso, né? Degradação do amido maior, porque e aí muito se trabalha com processamento de grão, né? Com a própria ensilagem por conta da fermentação, promover essa quebra, né? Quebra ou, vamos dizer assim, uma quebra da matriz proteica, né? Então, tem alguns estudos, né? Já não são novos, não, mas são estudos aí bem tradicionais, né? Principalmente para a vaca leiteira, a cada 3% de amido que você aumenta aí na digestão, você conseguiria fazer uma vaca, né? De chegar a produzir aí um pouco mais, 1 quilo a mais de leite, né? Então, se você aumenta aí
15, 20%, né, na capacidade de digestão do amido, quanto que você, óbvio, né, se a vaca tiver potencial para isso, ela pode passar a produzir bem mais, e isso encaixa no que você falou, né? Animais que estão comendo muito pasto, se tiver vaca de média produção, talvez não vai ver tanto o efeito assim, né? Mas as vacas que têm um potencial de produção maior, aí a consequência pode ser maior, né, Alan? Tem uma Sim, com discussão aí certeza. nos comentários falando sobre o grão reidratado só que de sorgo. Eu, particularmente, nunca fiz, né? Mileto também, eu nunca fiz aqui em Rondônia, né? Você sabe, praticamente a gente não tem sorgo aqui. O sorgo que tem aqui é só forrageiro ou silageiro, praticamente, né? Não é que não tenha, mas tem muito pouco com essa finalidade. Então, aqui a gente não tem muito costume de fazer o reidratado de sorgo, mas é, já acompanhamos, né, várias pessoas aí fazendo e acho que o cuidado, né, não sei se o Alan tem experiência com isso, mas a quebra, né, a quebra do grão tem que tomar bastante cuidado, né, porque é um grão muito pequenininho, né, um pouquinho mais difícil de manipular, né, Alan? Isso, com a silagem de grão reidratado de sorgo, a gente vê assim, ela não tem um potencial tão grande de digestibilidade como o milho, mas como ele já tem um espaço muito grande para melhorar, porque o sorgo por si só, ele já tem uma digestibilidade bem menor do que que o grão de milho. Então, na Aham. hora que você reidrata ele, a disponibilidade de amido dele aumenta muito mais do que a disponibilidade de amido do próprio grão de milho. Você tem espaço para melhorar muito maior no sorgo do que do milho. Porque do milho você já tem uma degradabilidade alta, se a gente colocar assim. Mas do sorgo você não tem uma degradabilidade tão alta. Na hora que você reidrata esse sorgo, você consegue aumentar muito a disponibilidade de amido e energia para eles. E aí o sorgo tem um efeito melhor do que o próprio milho, porque ele tem espaço maior para ser melhorado. Então muitas pessoas vão para o sorgo quando tem a disponibilidade desse tipo de grão na propriedade e dá muito certo. Não, só que é o mesmo estágio, as mesmas coisas. E aí a gente vai assim, não tem como você fazer. Eu nunca ouvi falar que conseguiram fazer silagem de grão úmido de sorgo, porque o processo de maturação do grão na Totalmente panícula lá é muito desfavorável. difícil, você não consegue fazer. Mas de grão reidratado você consegue. É igual você Sim, falou, a gente ficar esperto com as peneiras para conseguir quebrar bem o grão e reidratar. Porque o ganho no sorgo, em questão de degradação, ele tem espaço maior para melhorar. Então ele tem sim. um efeito melhor. Então, na É, hora que logicamente que ele não vai ter uma degradabilidade tão alta igual o do milho, do isso. grão reidratado de milho. Mas como ele tem um espaço maior para ser melhorado, o benefício de se reidratar o sorgo ainda é maior do que o do milho. Então, Sim. muitos É, trabalhos mostraram isso, que quando você reidrata o sorgo, que a taxa de degradação melhora muito mais que o do milho, porque ele tem um espaço maior para melhorar. sim. Deixar bem claro nela, a gente não está falando que a silagem de sorgo, grão de sorgo reidratado é melhor do que a do milho, não é isso. Não, Ele melhora, né, em termos isso. percentuais, ele sai de uma faixa bem pior e pula para uma faixa muito melhor, ou seja, a amplitude de melhora nele é bem maior do que o do milho, né? É mais ou menos esse raciocínio. A linha de raciocínio é mais ou menos o seguinte, eu não me lembro de cabeça, mas a taxa de degradação total do sorgo no trato digestivo dos animais, se eu não me engano, da última vez que eu li alguns trabalhos, estava em torno ali de 75%. Quando você faz a 70, silagem, 70, 75%, e dependendo principalmente do animal, se é um animal de média, baixa produção, de uma genética também, porque a genética conta muito, a gente já foi mostrado em vários estudos que animais de grupamento genético do bois índicos têm uma capacidade menor de aproveitamento de amido do que o grupamento genético de bois taurus. Então, os europeus, as raças europeias de gado conseguem aproveitar melhor o amido do que as raças zebuínas. E aí, na hora que você junta o sorgo nesse nível de degradação total, na hora que você coloca, aí ele vai chegar lá próximo do trabalho que eu vi
do próprio professor Marcos Veiga, lá da Unesp, eu acho que ele chegou perto ali dos 90, 92% de degradação total. Ele saiu de 65, pulou para 92, então é um salto monstruoso, mas não chega no patamar do milho. Mas você tem a possibilidade, o sorgo está mais barato que o milho, você tem perto, você tem que fazer, faça de sorgo. Se o sorgo está saindo num preço mais considerável, você considera essa digestibilidade menor do que ele, faz essa pequena conta de quanto que você vai perder se você usar o sorgo na dieta frente ao milho e ver se o preço compensa, faz de sorgo. Porque se o do milho já aumenta a degradabilidade, do sorgo aumenta muito mais. Tanto que a gente também discute muito do milho duro, o milho dentado, do milho americano com o milho brasileiro, né? Por que a silagem reidratada fica melhor na silagem, no grão brasileiro, né, o milho duro? Porque você tem um espaço maior para melhorar. Porque a digestibilidade do grão duro brasileiro é menor do que o grão dentado americano. Então você consegue um espaço melhor para melhorar. Nosso grão quase todo, grande parte do endosperma é vítreo, então é aquele negócio, você pega uma coisa muito ruim, é mais fácil você melhorar. Quando você pega uma coisa melhor, já é um pouquinho mais difícil melhorar. E esses experimentos que foram feitos de milho moído, da digestibilidade total, praticamente todos eles foram feitos com milho macio, milho dentado americano. Então, se você pegar a digestibilidade do milho brasileiro, vai ser menor. Isso é um aspecto legal até de discutir. O Clebinho aí está falando que tem algumas experiências em Goiás e realmente tem muito lugar, né? Goiás e Mato Grosso do Sul são áreas que tem muita produção de sorgo, né? E Minas também tem um pouco, né? Por conta das condições climáticas, o sorgo ele se dá muito melhor nessas regiões aí com algum problema, com déficit hídrico maior, né? Ou períodos de seca, de estiagem mais arriscados. Então, o sorgo prefere plantar o sorgo aqui na safrinha para não arriscar, porque aqui tem muito veranico, não chove tanto, então planta-se muito sorgo para não arriscar. Então, aqui se usa muito no sorgo como safrinha. Então, é o milho que ainda é muito utilizado aqui. E aí em Rondônia é um caso à parte, né? Rondônia chove, é difícil achar um mês que não chove em Rondônia. Ontem estava chovendo, só para você ter uma ideia. Aqui perto, ontem estava dando trovão e relâmpago aqui para todo lado. E nós estamos hoje, é dia 9 de julho, né? E tem chuva aí, em algum lugar por aqui está chovendo. Por isso que eu repito, né? Não é muita nossa realidade aqui o sorgo. Não é muita realidade porque aqui se consegue produções muito altas, né, de milho, tanto na safra quanto na safrinha. Então, o sorgo para nós aqui fica meio de, né, segunda ou terceira mão aí, porque não faz muito sentido para grão, tá, pessoal? Para grão. Quando a gente vai para a planta inteira é outra história. Aí ele já é bem diferente, porque tem a rebrota, né? Tem toda a produção de massa, o potencial, aí é outra discussão, né, Alan? Em Rondônia é um caso à parte mesmo, Rondônia se faz 3 safras no mesmo ano, aí é coisa de doido, né? Ô, Alan, aqui não consegue fazer isso de jeito nenhum. Pra gente ir pro final aqui da nosso bate-papo, o Caio, nosso aluno aí, o Caio, ele faz, dentro desse assunto aí do sorgo ainda, ele pergunta ali do processamento do grão, do sorgo, tem que ser mais intenso, não sei se é intenso, né, mas tem que tomar mais cuidado com o tipo de, usar o martelo, né, e com as peneiras, né, Alan? Porque você vai ter que estar com os martelos não muito desgastados e com o motor, se você quer colocar uma vazão da mesma quantidade de milho que você está planejando, aí você vai ter que fazer uma troca dos martelos ou do moinho, trocar a peneira para ver se a peneira não está furada, e vai ter que dar uma olhada boa na potência do motor, porque se começar a passar grão inteiro ou grão só quebrado de sorgo, você não vai conseguir reidratar, aí vai começar a ter problema. Não vai ter os benefícios, não vai ter os benefícios que deveria e ainda você pode ter problema de fermentação mesmo daí depois dentro do ciclo. Alan, porque aí não vai reidratar isso aí. Aí a Luana perguntou também, né? A
umidade também, é o mesmo padrão de umidade Mesma umidade, milho, mesmo padrão, flor, mesma umidade, você tem que estar naquele padrão de 30%, 40%. Na média, colocar aí 35%, que é o que a gente coloca o ideal para a gente perseguir os 35% de umidade dentro dessa silagem, mesma coisa. legal. Se você me permite, então, eu vou fazer vou ranquear aqui algumas coisas que a gente falou hoje. Vamos lá. Principais Beleza. vantagens aí. Aumentar a degradabilidade do amido nela, ter a possibilidade de conservação, poder fazer em propriedades grandes, pequenas, num silo bunker, trincheira, num silo bag, né? Ou num tambor de plástico, certo? Então ele é adaptável a vários sistemas, digamos assim, de produção, né? Desvantagem ou limitação, vamos colocar aí, né? Ficar Qualquer época do atento. ano você pode fazer. É isso. Você se aproveita do Qualquer, você mercado não, para comprar o milho, sim, né? Isso. Passou não aí. tem. Às vezes você não tá com a máquina ali na hora, o seu vizinho está querendo usar o moinho, você está precisando do moinho, então você não precisa de ter pressa para fazer isso, você pode fazer na outra semana, tal, então você não tem essa obrigatoriedade de Isso. janela, igual tem nos outras silagens lá, que você fica muito preso àquela colheita, aquele tempo ali. Sim. E aproveitar para comprar milho quando tiver mais barato e ensilar, né? Então isso é um ponto fantástico, né? Você pode comprar na época que for mais confortável, que você tiver também com dinheiro, digamos, na mão para fazer a compra, Sim, né? E aí um ponto de atenção, né, Alan? Essas dietas, tomar cuidado aí na dieta, porque como a degradação do amido vai lá em cima, então às vezes tem que usar um aditivo, um tamponante, e ficar atento aí na formulação da dieta, né? E o passo a passo ali seria comprar o milho seco, triturar esse milho no moinho de preferência de martelo, né? Uma peneira aí. Você falou a peneira 5 porque daí fica ali naquela granulometria de 3 sim, até 7, né? Variando aí de 4, 5, até 8 às vezes, mas mais ou menos é, aí até 7, né? Colocar água, né? Para elevar a umidade até 35%, né? Então 65% de matéria seca. Eu vou até, aproveitando isso aí, depois eu vou fazer uma postagem, Alan, com essa regrinha aí do cálculo, pode ser? Eu vou fazer uma beleza. postagem lá no Instagram, aí quem está assistindo aí, eu faço uma postagem fazendo esse cálculo aí para vocês. E depois, né, Alan, usar um silo. O silo não pode ser aquele jeito que a gente faz a silagem de planta inteira superfície na terra, né? Interessante que ele seja todo vedado, né? Independente do jeito que você for fazer, ele tem que ter vedação para todo lado. Compactação, que não precisa a gente detalhar muito. E abrir, né, Alan? Depois de 60 dias de estocagem, certo? Sim, E no, correto, e no, perfeito. pós- e no pós, e no pós-abertura, é legal tirar, né? Uma vez por dia só, não, uma vez por dia só não, né? Tirar todo dia, não ficar guardando por muito tempo, porque deteriora muito fácil. Usar o inoculante lá atrás ajuda a melhorar a estabilidade de aerobiose, né? Então, Lactobacillus buchaneri, uma bactéria heterolática, heterofermentativa. E tirar as fatias aí de uns 20 centímetros por dia para evitar estragar o que ficou no silo, né, Alan? Acho que é Sim, mais ou menos essa a ideia, né? perfeito, fechou. Acho que deu para dar uma resumida aí. É claro, né? Sim, Na dieta das vacas, aí você vai ter que formular aí, né? Paga um dinheirinho aí para os zootecnistas, né? Que você vai contratar para poder formular, para poder acompanhar o rebanho. Porque se com for pequeno certeza. produtor, busca a ajuda da Emater, que tem os Isso, zootecnistas muito competentes, tem veterinários muito competentes na Emater para dar esse suporte. Então, sim. não fica eu acho que só porque é pequeno produtor que não tem, você tem esse suporte da agricultura familiar dentro da Emater. Inclusive, andar, não sei se o Cleverson está aí assistindo aí, mas um abraço pro Cleverson, o pessoal da Emater, que Clarence, ajuda muita gente, parceiro mesmo, isso. Clarence e todo o pessoal aí da Emater, né? da Daqui Emater. em Rondônia, né? No Cone Sul. O Eduardo também Alan, vem me ajudando muito. isso. Vamos encerrar aí que a gente já ocupou aí quase 2 horas da Uh, noite do pessoal. ó, Mas o papo foi bom, né, cara? A gente conseguiu aí discutir, bater um papo mesmo sobre o assunto, que eu acho que acaba sendo melhor do que uma aula, né? Porque a gente vai conversando sobre o assunto e lembra de uma coisa, lembra de outra, discute e interage com o pessoal, né? Com as perguntas. Então, acho que esse bate-papo é muito legal. Eu queria te agradecer muito aí por ter aceitado participar. É um prazer poder
compartilhar aqui desse momento com você, esse bate-papo, né? E agradeço muito você ter aceitado o convite, né? E para mim foi muito satisfatório poder discutir um pouquinho, aprender um pouquinho sobre esse assunto com você aqui hoje. Eu que agradeço, Rafael, pelo convite, eu agradeço pela oportunidade de expor um pouco mais dessa silagem de grão reidratado. E agradecer muito a todo mundo, o pessoal do IFRO, nossos amigos lá, o pessoal da zootecnia, que a gente gosta tanto. Mandar um abraço para todo mundo lá. Mandar um abraço para, às vezes tem algum pessoal da família assistindo, fica assistindo, então mandar um abraço para o pessoal da família. O Vitor aí está assistindo aí, amigão meu. Então mandar um Legal. abraço para todo mundo da família, para os amigos, mandar um abraço para os integrantes do NUPEL também, que a gente está trabalhando bastante lá no NUPEL lá. Outro que a gente queria agradecer também, o Cleverson ajudou bastante, eu não sei, por causa desses problemas técnicos que a gente teve logo de início, mas o Cleverson ajudou muito na divulgação, o pessoal da Emater, com o Eduardo, com os chefes lá da Emater, sempre nos apoia muito nos nossos trabalhos lá, são os parceiros mesmo da gente lá no IFRO. Agradecer o próprio IFRO, né, que está sempre nos apoiando, principalmente no Campus Colorado, que a gente está inserido aí, o Flávio lá, amigão, que sempre está na disposição da gente, ajudando, né, que a gente pode aí na correria do dia a dia, do ensino, da pesquisa, da extensão. O Flávio está sempre na parceria com a gente aí, ajudando sempre. E no mais, acho que é isso. Acho que agradecer a todos que assistiram a live, que assistiram, os nossos alunos que assistiram aí do IFRO, e mandar um abraço para todo mundo. E pedir desculpas pelo acontecimento logo no início da live. Não foi Pois é. uma coisa que atrapalhou um pouco. Mas muito obrigado por todos ficarem aí ainda aguentando a gente até o final. Aí. Com certeza. Eu que agradeço, Alan. E a gente teve esses probleminhas aí aqui no começo, mas aí eu vou, né? Aí até te lembrar aí, compartilha de novo esse, tá? Quando acabar. Aí eu Beleza. vou salvar, aí eu vou editar esse material, vou postar lá na página do Projeto Ensilagem e vou deixar disponível. Daí quem não conseguiu acompanhar hoje e assiste depois, né? E eu mando, compartilho com você também se você quiser postar aí no seu perfil, daí todo mundo tem acesso. E não vai faltar Beleza. oportunidade também para a gente falar sobre esse assunto aí em outros momentos também, né, Alan? Com certeza. Agradeço muito mesmo você ter participado, a sua disponibilidade de participar aqui. E realmente, assim, foi uma noite aí de muito aprendizado e acredito que todo mundo que participou conseguiu aprender um pouquinho, né? Aprender um pouquinho sobre o assunto. Então, agradeço bastante aí, Alan. Um abração e Valeu, gente. Um se cuidem abração, aí. boa noite para todo mundo, dá um descanso. Obrigado por tudo também. Valeu. Um abração. Valeu, gente. Abração.